Se você mora em cidade, você já está exposto a um dos desastres mais comuns, mais previsíveis e mesmo assim mais ignorados. Enchentes e alagamentos. Isso não é um evento raro, isso não é uma exceção. Isso é recorrente, estatístico e inevitável em muitas regiões urbanas. E ainda assim, a maioria das pessoas reage como se fosse surpresa toda vez que acontece. Carros boiando, casas invadidas pela água, famílias ilhadas. E o padrão se repete ano após ano. O problema não é a chuva, o problema é a combinação entre chuva intensa, infraestrutura ineficiente e falta de preparação individual. E é exatamente isso que transforma um evento climático em uma situação de sobrevivência. Vamos deixar uma coisa clara desde o começo. Enchente não é só água subindo, é perda de mobilidade, contaminação, risco elétrico, colapso logístico e isolamento. E dependendo de como você reage nos primeiros minutos, isso pode custar bem caro. Então o objetivo aqui não é te assustar, é te dar leitura de cenário e ação prática, porque quando a água começa a subir, não existe tempo para aprender. Primeiro, você precisa entender o tipo de risco que você corre. Existe uma diferença enorme entre alagamento e enchente. Alagamento é o acúmulo temporário de água por falha de drenagem urbana, o que acontece muito inclusive. Já enchente é o transbordamento de rios e corpos d'água. E quando falamos em inundação, é a água que invade áreas que normalmente ficam secas. Na prática, isso define tempo de resposta. Um alagamento pode acontecer em minutos. Uma enchente pode dar algum nível de aviso. Mas confiar nisso é um erro, porque quando o sistema satura, tudo acontece muito rápido. Agora entra o primeiro ponto crítico, localização. Se você mora próximo a rios, córregos, áreas baixas ou regiões historicamente afetadas, você não está em um risco eventual. Você está em risco constante. Isso não é opinião, é padrão estatístico e ignorar isso já é o primeiro erro. Agora entra o primeiro ponto crítico, localização. Se você mora próximo a rios, córregos, áreas baixas ou regiões historicamente afetadas, você não está em risco eventual somente, você está em risco constante. Isso não é opinião, é padrão estatístico e ignorar isso é o primeiro erro. O segundo ponto é o comportamento da água. A água não sobe de forma previsível, ela segue o caminho de menor resistência. Isso significa que ruas viram rios improvisados, garagens subterrâneas viram armadilhas e pontos que nunca alagaram podem alagar. A maioria das pessoas imagina enchente como uma cena estática, a água parada subindo lentamente. Tempo para pensar, organizar e agir. Isso, na maioria dos casos, é uma ilusão. No ambiente urbano, enchente é dinâmica, caótica e rápida, geralmente rápida. Em minutos, ruas viram canais de escoamento, sistemas de drenagem entram em colapso e o que era caminho seguro vai virar rota de risco. E o pior, isso quase sempre acontece quando você está fora de casa, indo trabalhar, voltando, resolvendo alguma coisa. E nesse momento que a maioria falha, porque não existe plano. Então, vamos direto ao ponto. Sobrevivência e enchentes se divide em 3 cenários principais. Você a pé na rua, você dentro de um carro ou geralmente você dentro da sua casa com possibilidade real de evacuação. Cada cenário tem riscos específicos, decisões críticas e erros fatais. O primeiro cenário. Você está a pé, começa a chover forte. Em poucos minutos, o nível da água começa a subir. A rua começa a acumular água, o fluxo aumenta e você percebe que o ambiente mudou. Aqui está o primeiro erro, hesitar. Ficar parado tentando entender se vai piorar, porque na verdade vai piorar. Se já começou a acumular água, o sistema já está sobrecarregado, quer dizer, ele já está colapsando. A água em movimento não é apenas um obstáculo, ela é uma força. Com cerca de 15 centímetros de correnteza, você já perde a estabilidade, você perde o seu equilíbrio. Com 30 centímetros, você já pode ser derrubado. E quando você cai, você perde o controle total. E o ambiente urbano não perdoa.
bueiros abertos, buracos, objetos cortantes, você não vê, você pisa e se machuca, ou pior, fica preso. Se for arrastado pela água, o risco não é só afogamento, mas a colisão com objetos no caminho, que pode ser tão letal quanto. Outro fator que a maioria ignora, a contaminação. A água de enchente é uma mistura de esgoto, resíduo químico, lixo e micro-organismos. Um pequeno corte pode virar uma infecção grave, ou até mesmo o contato da água suja com mucosas como olhos e boca pode acarretar doenças graves, inclusive letais. E tem um risco invisível mais perigoso, que é eletricidade. Um único fio energizado em contato com a água pode transformar a área toda em um campo letal. Qual é a decisão correta, afinal de contas, numa situação dessas? É evitar o contato. Isso significa sair da rota d'água, subir, sempre subir. A água segue a gravidade, você precisa fazer o oposto, procurar pontos elevados, estruturas sólidas, áreas seguras. Não atravessar, não testar profundidade, não confiar no que você não vê. Esse é o ideal. Mas vamos dizer que por alguma razão você se encontra dentro da inundação. Não é o cenário ideal e sua vida com certeza vai estar em grande risco. Se existe correnteza, você pode ser arrastado por ela. Para assegurar que você não será levado pela água, você pode se agarrar em algo fixo, como uma árvore, por exemplo, uma viga ou qualquer outra estrutura fixa até obter o resgate. E cuidado com a colisão com objetos que venham flutuando pela água, que muitas vezes isso é letal. Se não existe correnteza e o nível da água dá pé e você opta por se deslocar dentro da inundação, o que também não é recomendável, ao menos tente conseguir algo que sirva de bastão de reconhecimento, não metálico de preferência, para ir tateando o fundo d'água para tentar evitar detritos e desníveis no chão. E se a água não dá pé? Nesse caso, a gente está falando de navegar ou nadar pela inundação, e isso é ruim, muito ruim. E com correnteza é muito pior. Busque algo flutuante para não afundar, porque até os melhores nadadores se afogam, vai por mim. Se desloque em trajetos curtos e pausados, sempre buscando um ponto de ancoragem, onde você possa se segurar. E quando atravessar de um lado para o outro de uma rua, se for necessário, faça em rotas na diagonal. Na primeira oportunidade, saia da água, pois esse, gente, é o pior cenário imaginável em uma inundação. Se estiver tentando ir contra a correnteza, aí não tem nem o que orientar para vocês, aí Deus que te proteja. Agora, o segundo cenário, você dentro de um carro. Esse é um dos mais perigosos porque cria uma falsa sensação de segurança. Você está seco, protegido e com mobilidade, até o momento que isso desaparece, pelo menos. O carro, ele não é feito para água. Com cerca de 30 centímetros você já começa a perder tração. Com 60 centímetros o carro já pode flutuar. Inclusive quando a água bate no assoalho do carro, ela já pode fazer o carro flutuar. E quando flutua, você não dirige mais, você é levado. E isso significa colisão, capotamento ou submersão e afogamento. Outro fator crítico é o motor. Se a água entra na admissão, o motor para e você fica preso dentro de uma estrutura metálica cercado por água que pode subir rapidamente. O erro clássico aqui é insistir. Vou passar rápido, já estou no meio, ou é só mais um pouco. Esse é o pensamento que causa a maioria dos incidentes e eu tenho certeza que vocês já viram muitos vídeos de enchentes e alagamentos de problemas justamente com o carro nesse sentido. A decisão correta é simples, mas exige uma determinada disciplina. Não entrar. Se viu água acumulada, você retorna, procura outro caminho e se não houver outro caminho, você espera em um local seguro. Se você tiver a possibilidade de um local alto, como por exemplo o estacionamento elevado de um shopping, pode servir, você tem que se manter seguro. Se pretende correr o risco de uma travessia, analise muito bem o que você está fazendo, porque a chance de dar errado é muito grande. Algumas pessoas têm receio de largar o carro na rua porque a inundação pode acabar levando esse carro feito um barco, navegando pelas ruas cheias d'água. O que não resolve muito, porque se molhar o carro todo você já vai perder o seu carro, mas a pessoa quer evitar danos. Nesse caso, uma orientação que poderia se dar aqui é você ter uma correia, aquelas mesmas correias que são usadas para erguer alguns objetos pesados, por exemplo, em caminhões Munk ou mesmo em empilhadeiras. São correias muito fortes. Se você tiver uma dessa no seu porta-malas, não é muito difícil de comprar elas usadas, por exemplo, já de segunda mão, quando elas perdem a validade delas, mas ainda são muito resistentes. Você amarra isso no eixo do seu carro e amarra em algum lugar fixo. Um poste, qualquer coisa que aguente segurar o peso do seu carro.
Aí se a água subir e o seu carro começar a boiar, pelo menos o seu carro não vai sair navegando pela cidade. Mas talvez não faça muita diferença na questão de acabar prejudicando o seu automóvel. Agora, se você já está preso dentro do carro, a água está subindo, nesse momento o tempo é tudo. Sair cedo é sobrevivência, esperar é risco. A porta pode travar com a pressão da água para o lado de fora, o sistema elétrico pode falhar e o nível pode subir mais rápido do que você imagina. Então, nesses casos, a ideia é sair o mais rápido possível. Tenha um quebra-vidro no seu carro, caso precise criar uma saída de emergência, e um corta-cinto para garantir que você não vai ficar preso. A questão aqui, se você percebe que não tem para onde ir com o seu carro, que não dá para se deslocar, saia do seu carro quanto antes. A sua vida vale muito mais que o seu automóvel. Terceiro cenário, que seria dentro de casa. Aqui existe uma sensação de controle, muitas vezes isso é verdade, até deixar de ser, pelo menos. Se a casa está em área de risco, você precisa tratar isso como um ponto vulnerável. Durante a enchente, a regra é muito simples. Você evita o contato com a água, evita deslocamento desnecessário e mantenha a comunicação. Se você está dentro da sua casa e seguro, permaneça dentro da sua casa e fique alerta para eventuais mudanças de plano que podem exigir uma eventual evasão. Se a água não atingiu sua casa diretamente, pode ter certeza, ela vai te atingir indiretamente. Como assim? A enchente, ela afeta o abastecimento. Caminhões não circulam, mercados não recebem produtos, postos de gasolina ficam sem combustível ou sem operação e o comércio colapsa. Preços sobem e você também perde mobilidade, não consegue e nem deve sair sem ser extremamente necessário. Se você depende de compra diária, você está vulnerável. O ideal mínimo é a autonomia de 1 mês. Alimentos extras, recursos de preparo e cocção, água potável extra armazenada de forma segura, uma vez que o abastecimento de água potável da rede que você tem aí na sua casa, geralmente ele se torna não confiável em situações de inundação ou enchente e dependendo da gravidade do evento, ele é inclusive cortado. Ter produtos de higiene e limpeza, medicamentos e itens de primeiros socorros. Falta de energia é comum e sem energia você perde iluminação, refrigeração e comunicação. Ter fontes alternativas simples já muda o jogo. Não precisa de um sistema todo complexo de preparação, tá? Precisa de funcionalidade, lanternas, baterias de pilhas, bancos de energia, se possível formas de carga como geradores, a combustível ou solar, por exemplo. Você ter rádios comunicadores, rádios receptores, a pilha ou bateria, para poder ouvir as notícias. Itens para a gestão de saneamento, que pode ser prejudicado. Por questão de proteção aos seus mantimentos, você pode armazenar o que é sensível à água em baldes herméticos ou caixas de estanque, caso a enchente chegue até você. Móveis e equipamentos sensíveis devem ser elevados do chão. Por prevenção, você pode montar inclusive barreiras em portas e outras entradas com sacos de areia, criando uma espécie de um dique. E isso funciona, viu? É feito em muitos lugares que tem esse problema recorrente. Isso ele não impede necessariamente a enchente, mas reduz o dano e aumenta a sua chance de manter a funcionalidade. A água do esgoto ela pode voltar pelos encanamentos, então faça um tampão com sacos de areia no vaso sanitário também e no ralo do chuveiro e lavabo, ou mesmo uma barreira, como eu falei aqui do dique, na porta do banheiro. Ele pode amenizar muito sérios problemas que vêm com inundações. Isso é uma questão de preparação, mas se a enchente ou inundação chegar até você, aí você entra numa questão de sobrevivência. Quando a água entra, você perde o controle do ambiente. Primeiro impacto é a contaminação, o segundo é a perda de infraestrutura e o terceiro é o risco elétrico. São os piores dentro desse cenário. A decisão aqui é crítica, permanecer ou evacuar. Se você fez todas as preparações que eu já mencionei aqui e a água está subindo lentamente e você está em área elevada dentro da sua casa, pode ser até possível que você possa permanecer nela. Se é visível que o nível da água é baixo, ou é estático, ou seja, está parado, ou se ele está abaixando. Nesse caso, se ainda houver energia elétrica, desligue o disjuntor para evitar acidentes. E também desconecte o gás de cozinha,
para evitar vazamentos. Tudo que você não precisa é agravar mais ainda um problema que já é grave. Mas se o nível está subindo muito rápido, se há risco estrutural ou se a área externa já está toda comprometida, você vai precisar sair, você vai precisar fazer uma evasão. E aqui que entra o erro mais comum, que é esperar demais. As pessoas esperam até o último momento. Quando saem, já estão cercadas e principalmente sem rota segura. Algumas inundações podem ser relâmpago e as pessoas fogem para os seus telhados pelo sótão, e isso é um perigo. Pessoas inclusive já faleceram, já morreram afogadas, presas no sótão porque ele não dava acesso ao telhado, ou seja, uma armadilha mortal. Evacuação, ela não é fuga, é uma questão de decisão antecipada, e evacuar corretamente envolve 3 elementos importantes. O primeiro é o tempo, o segundo é a rota e o terceiro é o destino. O tempo é você sair antes do pico, antes do máximo do problema, antes que o problema se agrave mais. A questão da rota é evitar áreas baixas, evitar fluxo de água, evitar as vias principais. E o destino é a questão de local elevado, seguro e conhecido. Você tem que conhecer as rotas, você tem que conhecer a sua região e entender quais que são os pontos seguros que você pode utilizar. Sem isso, você não está necessariamente sobrevivendo, você está improvisando, o que às vezes pode dar certo, mas às vezes no improviso você acaba tomando as decisões erradas. Inclusive, você precisa de um kit mínimo pronto, um kit de sobrevivência. Isso não é paranoia, gente, é eficiência, é preparação. Então você ter documentos protegidos em uma case à prova d'água, você ter um pouco de água potável, um alimento leve, uma lanterna, ter baterias extras, uma roupa seca, um apito para chamar a atenção e pedir socorro. Se você já está em um local considerado de risco, tenha colete salva-vidas, parece loucura, mas ainda mais se você tem crianças, ok? É questão de garantia, de sobrevivência. Cordas, inclusive com mosquetões para ancoramento ou conexão com outras pessoas, que é para você não perder outras pessoas com a correnteza, por exemplo. Isso é o básico. Eu poderia salientar muitas outras coisas aqui, mas isso é o básico, o mínimo. Isso cabe em uma mochila que pode ser uma mochila simples, inclusive. A questão é você ter os itens para ajudar você nessa eventual evasão. Depois que a água baixa, o risco continua. A água contaminada, ela deixa resíduos, ela deixa bactéria, ela forma mofo, e isso aí é prejudicial. Estruturas podem inclusive estar comprometidas pela água. A rede elétrica, ela pode estar instável e prejudicada. E muita gente erra aqui. Volta para sua casa novamente sem avaliar o ambiente. E é aí onde acontecem acidentes e inclusive aí onde acontecem mortes. Aí vem a questão da mentalidade. A maioria das pessoas reage tarde porque nega o risco. E essa é uma mania do brasileiro. Ele minimiza, ele espera a confirmação do problema. Sobrevivência não funciona assim. Você não espera a confirmação, você trabalha com probabilidade. Se a chance é real, você age antes. Porque quando o cenário se confirmar, muitas vezes será muito tarde. Tem muitos outros vídeos aqui no canal falando sobre preparação, sobre prevenção, para que você se previna de riscos, para que você proteja a sua vida com conhecimento prévio, porque na hora que acontece o problema, não vai ter como você pesquisar como sobreviver ou como se preparar. Por isso o nome se chama prevenção. Você age antes para que na hora que acontecer, você tenha uma saída, você tenha como proteger a sua vida. E tem vários vídeos aqui no canal que tratam desse assunto. Recomendo que você conheça os vídeos. Para você que não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, curta o vídeo que ajuda o nosso trabalho e conheça os conteúdos. Dedicar alguns minutos do seu tempo para aprender dicas valiosas que podem proteger a sua vida não é um tempo desperdiçado.